Olá! Bom, hoje a gente vai trabalhar com a formatação do trabalho acadêmico segundo as normas da ABNT. Eu vou ensinar vocês algumas formatações e também uma maneira de vocês trabalharem com revisões de texto, para quando vocês precisarem trabalhar em grupo ou em dupla, tá bom? Então, esse texto que eu tô aqui na minha frente, que vocês estão vendo aqui no visor, é o mesmo texto que vocês têm com vocês, que eu enviei para o e-mail, chamado Trabalho para Formatar. Ele é um pedaço da minha dissertação de mestrado, só um pedacinho, e a gente vai trabalhar com este texto, mas poderia ser qualquer outro texto. Aqui eu já fiz algumas mudanças nele, para a gente poder trabalhar com ele pensando em algumas formatações. Bom, a ideia é que vocês possam ir assistindo esse vídeo e vão pausando. Então eu vou pedindo para vocês realizarem determinada ação e aí vocês assistam, pausem, façam a ação e depois vocês vão dar o play de novo para continuar a formatação de acordo com o vídeo, tá bom? Então o vídeo ele é mais curto, só que o tempo que vocês vão estar trabalhando com o arquivo de vocês é mais longo, tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma capa. Para criar uma capa, a gente precisa de espaço. A gente tá vendo aqui que o texto ele começa com 1 de introdução. No trabalho acadêmico, a introdução ela é 1, porque antes a gente via alguns trabalhos que a introdução não era numerada, né? Então a introdução era introdução e aí tinha o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas a gente numera o capítulo, a introdução como se fosse o 1, então ele já entra nessa contagem. Reparem aqui que não tem ponto, não tem nada, né? Tem o 1, e aí já vem introdução em caixa alta, e a fonte a gente vai modificar o tamanho e a padronização que a gente quer. Mas vamos criar a capa primeiro. Então a gente vem aqui, coloca o cursor antes do 1 e dá um Ctrl Enter. Quando a gente dá um Ctrl Enter, a gente cria uma página em branco. E é nessa página em branco que a gente vai trabalhar. Então a gente vai colocar o Caps Lock para deixar a maiúscula presa. E nós vamos colocar o nome da instituição de ensino para onde o trabalho vai ser entregue. No nosso caso é o IFE mesmo, né? Então, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Então, vocês precisam escrever isso, e isso tem que ficar lá em cima, no topo da página do arquivo de vocês. Eu vou mexer aqui no zoom, porque eu gosto de trabalhar olhando praticamente a página inteira, e aqui eu não consigo ver a página inteira. Então, eu vou reduzir um pouquinho aqui. Cada pessoa trabalha como acha mais adequado, tá? Bom, aqui eu consigo visualizar a página toda, então eu vou dar alguns enters e eu vou colocar o meu nome. E vocês vão colocar o nome de vocês, que é o nome do autor do trabalho. Depois vocês vão dar mais alguns enters e vão colocar o nome do trabalho, tá? Para o nome do trabalho, a gente tira o Caps Lock, a gente não fixa a maiúscula e vai escrever o nome do trabalho, que no caso vai ser Exercício de Metodologia. Formatação do trabalho acadêmico. Pronto. Esse é o nome do trabalho. E aí eu vou precisar lá embaixo colocar o ano e a cidade. O ano é a última coisa, tem que estar na última linha, e a cidade na penúltima. Então eu vou dando Enter até chegar lá. Mas como é que eu sei quando eu cheguei, né? Quando eu mudei de página. Então eu sei que eu já passei pela última. Então eu volto, essa é a última. 2017. 2017. E o que tá acontecendo aqui? Espera só um pouquinho, gente. Ah, tá.
2017. E na de cima, eu vou colocar com caps lock São Paulo, que é a cidade que eu quero, que é a cidade onde a escola, né, a instituição existe. Tá vendo que não tá muito centralizado isso daqui? Tá meio estranho? Então a gente vai tirar alguns enters para deixar isso mais centralizado. E aí eu abaixo aqui, foi demais, volto um. Pronto, agora eu tenho o texto centralizado. Esse texto ele precisa estar centralizado na página, então eu vou selecionar tudo. Eu seleciono colocando o cursor na última letra, seguro a tecla Shift e vou até a primeira. Eu selecionei tudo aquilo que eu queria e aí eu venho aqui nessa área aqui do parágrafo e dou um selecionar, um centralizar. Pronto, agora eu tô com a minha página centralizada. A gente precisa fazer algumas alterações ainda com relação aos espaçamentos e à fonte. Então aqui na área da fonte a gente vai selecionar a fonte que a gente quer usar, que dentro das normas a gente pode usar a Times ou a Arial. Normalmente a gente usa a Times, então a gente vem aqui com a Times e a fonte 12 tá certo. Ah, mas é a capa, não tem que estar com letra maior? Não, não tem que estar com letra maior, né? A gente tem que estar com negrito, então a gente seleciona de novo e coloca o negrito. Pronto, agora a gente tem uma capa dentro das normas. Percebe que não tem desenhos, não tem logos, não tem nenhum outro tipo de adereço, né? É uma capa simples. Só que essa capa ela ainda tá com a formatação de página errada. A gente precisa deixar a nossa página do tamanho das margens, do tamanho adequado. Então, como é que eu faço isso? As margens não estão adequadas. Eu venho aqui em Layout de página, Margens, e vou colocar margem personalizada. Deveria abrir aqui alguma coisa e não sei porque não tá abrindo. Abriu. Então, o que eu preciso? Como margem superior, eu preciso de 3 centímetros. Como margem inferior, eu preciso de 2 centímetros. Percebe aqui que ele tá mostrando interna e externa? E ele tá mostrando isso porque ele tá caracterizado como livro. Então, quando a gente vai imprimir um trabalho e quer imprimir frente e verso, a gente coloca ele como livro. Então, a interna, ela tem que ter 3 centímetros, que é onde vai a encadernação, que é aqui no meio, e a externa tem que ter 2 centímetros. Se a gente vai fazer um trabalho que é só frente, não é frente e verso, a gente coloca normal, e aí isso daqui vira esquerda e direita. E aí a esquerda, que é onde vai acontecer a encadernação, é desse lado, ela vira 3 centímetros e a direita 2 centímetros, tá? Isso é uma opção. Hoje em dia as instituições já aceitam trabalhos impressos em frente e verso. Antigamente não aceitavam, tá? Mas por uma questão de sustentabilidade, as instituições passaram a aceitar os trabalhos em frente e verso. Então, a gente vai optar aqui pelo formato livro e a gente vai manter a margem interna com 3 centímetros e a margem externa com 2 centímetros, tá? A gente quer folhas por livreto, uma folha por livreto, já tá aqui, né? A gente não precisa mexer nisso. E a gente poderia mudar esse aplicar a gente não vai precisar mexer nisso agora, tá bom? Então, vamos colocar um OK e a gente já percebe que houve uma modificação aqui, né, na estrutura. Então, a gente só confere se tem uma linha sobrando aqui, não tem, tá tudo certinho, ótimo. Agora, a gente precisa fazer a folha de rosto. Então, vamos fazer a folha de rosto. Eu vou precisar dar um Ctrl Enter para criar mais uma página em branco.
tá? Essa página em branco, ela vai ser a folha de rosto.